não quero tomar muito tempo aqui, o vídeo já tá começando, eu só queria dar um aviso bem rápido que o meu último Instagram simplesmente foi evaporado da face da terra. Tentei recuperar, mas a central de atendimento é uma droga, então eu só desisti. E quando eu perguntei no Twitter o que eu devia fazer, as pessoas só me recomendaram criar um Instagram novo. Então eu queria pedir, por favor, pra vocês me seguirem no meu novo Instagram. Tem pouquíssimos seguidores, então eu tô conseguindo responder praticamente todo mundo. Então se você puder me ajudar, puder me apoiar e gostar um pouco das maluquices que eu faço aqui nesse canal e quer ver, sei lá, bastidores ou só coisas do meu dia a dia, me segue lá. Era isso, bom vídeo e faz essa boa pra mim, vai. Ó, calma, eu sei, você leu esse título e já tá achando que eu vou falar muito mal do desenho que você gosta. Mas relaxa, eu te garanto que isso não vai acontecer, então por favor, baixa essa arma. Diferente do que parece, eu não odeio Smiling Friends. No caso, o conceito Smiling Friends. Toda a ideia de um grupo excêntrico de pessoas tentando curar outras pessoas mais estranhas ainda com o poder do sorriso é genuinamente hilário. O problema pra mim tá um pouco na execução disso tudo. Tá em como os produtores de Smiling Friends parecem ver essa série e o futuro dela. Até mesmo por isso que a palavra problema do título tá entre aspas. Não faria sentido colocar Smiling Friends no mesmo patamar que o filme do Lorax, por exemplo. Enfim, Smiling Friends é aquele tipo de show que você pode nunca ter realmente parado pra assistir, mas se você tá na internet, você provavelmente já deve ter visto algum clipe dele. Acontece que quando estourou a primeira temporada, o meu Twitter não falava de outra coisa. E acompanhando todos esses clipes, também tinha um comentário dizendo como Smiling Friends era na verdade o melhor desenho já feito, o pico do humor moderno ou simplesmente perfeita. E assistindo ao show de fato eu não nego. Smiling Friends é muito bom, tem umas sacadas interessantes e de vez em quando acerta muito em criticar alguns temas. Mas perfeito? Aí eu realmente não sei. Eu acho que não faria mal nenhum mostrar alguns pontos que eu gosto e que me incomodam no desenho pra vocês. Antes de falar mal, pra não ficar essa pinta do Tropia ser um cara super negativo, eu vou falar algo que eu gostei muito, porque a gente tem que exaltar o que é bom mesmo. Todo programa que você conhece, ouviu, teve um episódio piloto. O episódio piloto é justamente um episódio feito antes mesmo da série ser criada. Na maioria das vezes ele serve para que os criadores da série mostrem para possíveis investidores ou produtoras sobre o que o programa se trata. Rick and Morty começou como uma versão mais ácida dos personagens de Volta para o Futuro. Um jovem inocente, bobo e um velho cientista super inteligente e marrento. Hora de Aventura é a mesma coisa. Garoto humano, cachorro mágico, mundo incrível de oi, você entendeu. Só que às vezes o piloto ele é tão bom, explica tão bem o contexto inteiro da série que ele acaba indo ao ar junto dos outros episódios. Tanto que é bem normal você ir assistir alguma série e o primeiro episódio ter justamente esse nome. Diário de Jovem Moderno que o diga, né? Nesse momento, o piloto de um show ele ganha mais um desafio. Ele não serve mais só para fazer os investidores terem vontade de investir. Ele serve agora para explicar para todos os públicos a essência daquele programa. Não basta só colocar os personagens em cena e criar uma história besta. O episódio piloto precisa garantir que todos os personagens sejam bem apresentados, assim como todos precisam mostrar sua personalidade. E o episódio piloto de Smiling Friends faz isso com perfeição. E eu vou te mostrar o porquê. O episódio começa e a gente já tem um vislumbre dos 4 protagonistas desse show: Pim, Charlie, Alan e o Gleb. Depois de uma rápida apresentação visual deles, o quarto integrante mais importante aparece, o Mr. Boss. E como todo bom show do Adult Swim, eles vão deixar claro que cada personagem que aparecer vai ser mais esquisito que o outro. Então beleza, a missão deles foi dada. Esses dois aí têm que fazer o filho de uma mulher sorrir, pois ele andava muito triste ultimamente. E assim, em menos de 2 minutos, quem tá assistindo já conseguiu pegar a premissa geral de todo o episódio. O Pim durante todo o tempo é mostrado como essa pessoa mais ingênua. Ele realmente acredita no poder do sorriso e como o trabalho dele pode mudar positivamente a vida das pessoas. Já o Charlie, ele seria mais o cético, a representação da pessoa mais experiente e, consequentemente, mais desiludida com o trabalho. O Alan é aquele ser mais calmo, porém muito esquisito. Ele é meio que a incógnita do programa. Ou ele não vai estar fazendo absolutamente nada, ou ele vai arrumar a confusão mais aleatória possível. E eu tenho muita certeza que você já viu algum desses 3 arquétipos em qualquer outro programa. Ou os 3 juntos.
Enfim, quando os dois conversam com a mulher e são informados que o cliente deles está dentro do quarto, você realmente consegue imaginar uma criança triste, um episódio relativamente normal de qualquer série de comédia animada? Mas é aí que acontece a grande quebra de expectativa. O Desmond, na real, é um adulto, e a situação dele é assustadora. O lance de Smiling Friends é definitivamente o cinismo. O jeito que os criadores tratam a ideia de felicidade e principalmente da ideia de felicidade em um contexto corporativista e adulto. O personagem da vez sempre fica feliz por motivos completamente opostos ao que o Pin e o Charlie imaginavam. O Sr. Sapo encontra sua redenção literalmente matando seus executivos. A princesa fica feliz ao saber que seu abusador tinha morrido. E o próprio Desmond recupera sua vontade de viver após descobrir a sua paixão em detetizar essas criaturinhas rosas. E quando eu falo detetizar, eu tô falando matar mesmo. Enfim, o lance é que dentro de 10 minutos você entende tudo. Entende a personalidade de cada um, entende o motivo da empresa Smiling Friends existir e principalmente entende o humor da série. Ou seja, um piloto perfeito. E isso aí eu não consigo negar. Tá, a série ela começou muito bem. Existem ótimos episódios dentro dessas 2 temporadas. E ainda assim eu já venho com o meu primeiro problema. A duração de cada episódio. O criador da série, o Zach Hato, eu acho que é assim que fala, já disse em algumas entrevistas que o orçamento para a produção de Smiling Friends foi super baixo, o que explica muito dessa estética mais simplificada dos personagens e as suas animações. Tanto que em alguns momentos as animações são literalmente a interpolação de 2 frames. É um negócio bem simples mesmo. E isso também pode ter afetado na duração de cada episódio. Mas só porque isso não foi uma escolha do criador, ainda assim não deixa de ser algo negativo. Nenhuma série que se preze tem episódios que duram apenas 10 minutos. E para a construção de uma história maior, isso definitivamente acaba se tornando um problema. E vocês até podem perguntar, pô, Tropia, mas será mesmo que Smiling Friends precisa construir algo maior? E a resposta é óbvia, não. Dá pra você fazer uma série inteiramente baseada no estilo episódico. As antigas séries da Cartoon Network eram exatamente assim, onde cada episódio novo era uma história separada, algo que não dependia dos anteriores e nem dos futuros pra funcionar. O lance é que esse tipo de formato ficou um pouco datado, e hoje em dia, se ele não for bem feito, ele se torna enjoativo muito rápido. Ou você tem uma criatividade mastodôntica para fazer cada episódio com uma história diferente ser muito bom, ou você acaba criando o que eu chamo de um espaço confortável demais, um mundo com personagens tão bem estabelecidos que, ao longo do tempo, eles vão se tornando uma espécie de caricatura de si mesmos, que é quando uma série repete tanto certos trejeitos de personagens que começa a ficar pitoresco, ou melhor, começa a soar falso. Antigamente, séries assim, extremamente episódicas, como Laboratório de Dexter, KND ou, sei lá, Coragem ou Cão Covarde, elas funcionavam muito bem porque o estilo de transmissão daqueles episódios era outro. Hoje em dia a gente tem o streaming, tudo tá na palma das nossas mãos, a gente literalmente consegue assistir desde o primeiro até o último episódio de qualquer série em um dia só. É comum a gente maratonar coisas, mas naquela época, na época da Cartoon dos anos 2000, dos anos 90, você só via 1 ou 2 episódios por dia daquela coisa. E nem todo dia você ficava lá alimentando. Então criar uma série, criar algo que tivesse início, meio e fim, era complicado. A maioria das crianças não ia conseguir acompanhar. Então era necessário que todo episódio tivesse uma história completa, que você entendesse independente do contexto dos dias anteriores. E naquela época isso funcionava. Mas hoje em dia, não tanto. E um bom exemplo disso atualmente é o próprio Rick and Morty. Rick and Morty, dito pelos próprios criadores da série, foi feito para ser um show infinito, aquele tipo de série antológica que nunca acaba, bem Black Mirror da vida. Toda nova temporada vai ter mais um punhado de aventuras envolvendo esses 2 personagens. Às vezes, dentro de cada temporada vai ter um mini arco, como aquele do Rick e os Corvos na 5ª temporada, mas a série em si nunca abandona por completo a ideia episódica. Não é como Gravity Falls, por exemplo, que começa bem bobinho até chegar em uma história mais profunda, ou sei lá, aquela odisseia de 5 temporadas do Samurai Jack tentando encontrar e derrotar o Abu. O que, por mais que acabe aceitando existir alguns episódios fillers, como aquele da 1ª temporada, onde o Abu fica contando histórias infantis para crianças, a série nunca realmente deixa de seguir o objetivo principal, que é contar uma única grande história. As pessoas no geral, e principalmente os fãs, têm tido problemas com as últimas temporadas de Rick and Morty, e fica nítido pro gosto popular que a série tá perdendo seu charme.
Claro que nesse meio tempo aconteceram alguns incidentes, como o caso de assédio e agressão do Justin Roiland, o co-criador da série, o que resultou na sua saída e consequentemente numa crise. Mas independente disso, a série já estava mostrando um certo desgaste. Claro, ainda existem bons episódios. Nada é tão extremo desse jeito. Quem viu o último episódio da 7ª temporada sabe do que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo que existe esse tipo de episódio, também existe isso daqui. Não é mais tão fácil impressionar e criar algo genuinamente interessante com dois personagens quase que folclóricos como o Rick e o Morty. E quanto mais temporadas a série tiver, mais difícil vai ser pro Dan Harmon acompanhar essa expectativa e esse nível de qualidade que ele mesmo criou anos atrás. Smiling Friends, por outro lado, ainda não tem toda essa pressão, afinal a série começou agora. A 2ª temporada acabou de terminar e existe um universo de coisas que podem acontecer e se desenrolar a partir de cada personagem. Mas assim como Rick and Morty foi considerada a melhor coisa já feita quando as suas primeiras temporadas saíram, e ao longo do tempo foi demonstrando esses sinais de desgaste que eu acabei de falar, fica bem claro pra mim que se Smiling Friends realmente adotar essa vibe episódica, sem realmente pensar em construir uma linha mais coesa depois de um tempo, o caminho vai acabar sendo o mesmo. Uma série com ótimos episódios, um universo super rico, porém presos a historietas de 10 minutos, sem realmente criar uma linha que ligue os episódios e faça você ter alguma vontade de assistir algo crescendo a partir disso. Lá ele. E assim, é muito normal que a construção inicial de um universo seja feita dessa forma, mais simples e sem muita pretensão. É só pegar qualquer exemplo da Cartoon Network pós-2010, Hora de Aventura, Steven Universe e até mesmo apenas um show. Porém, depois de você consolidar e criar uma base para quem assistia, a história ia se condensando. Em Hora de Aventura a gente aprendia várias coisas, a Guerra dos Cogumelos, o passado do Rei Gelado, a verdadeira índole da Princesa Jujuba, a história do Lich, dentre várias histórias. Steven Universe eu não preciso nem falar, acontece a mesma coisa. E isso é muito legal, é interessante ver os personagens que a gente tanto gosta dentro de uma trama interessante, e não presos a um ciclo infinito de aventuras curtas e muitas vezes esquecíveis. Acho que a coisa que mais me prende em Smiling Friends é pensar no quão cronicamente online esse desenho é. Não parece algo feito por adultos de outra geração, parece algo feito por nós e para nós. Por exemplo, esses dias hitou no Twitter um canal do YouTube chamado Cool Autistic Gamer 774, e esse canal tinha a vibe de apenas repostar alguns clipes do show original, porém sempre colocando e falando para as pessoas se inscreverem no canal dele no final de todo o vídeo. E era só isso, simples e engraçado. Hi, you just watched a cool cartoon clip of the Cool Autistic Gamer 774. Subscribe for more and hit a like if you liked it. Thank you. Porém, conforme foi passando o tempo, os clipes só iam se tornando mais e mais estranhamente produzidos. O que antes era só um PNG se mexendo virou uma animação 2D, depois uma animação 3D e por aí foi. Chegou numa hora que até mesmo os próprios personagens da série começaram a falar coisas pro tal Cool Autistic Gamer. Oh yeah, wow, real nice handiwork with the blow dart, the Cool Autistic Idiot 774. I swear, you'll just find any reason to use that stupid thing. I honestly don't know what Charlie sees in you, you're just a complete moron. E nesse momento as pessoas começaram a teorizar se esse canal na verdade não era dos próprios criadores do show, e se esse tal de Cool Autistic Gamer não iria aparecer canonicamente em algum episódio futuro dessa 2ª ou da 3ª temporada. E eu não sei, sabe, eu acho que é nesse tipo de humor que Smiling Friends se sustenta, e pode vir a se tornar uma série muito única. Assim como Rick and Morty nos seus tempos de ouro se impregnou na cultura estourando todas as bolhas possíveis e se tornando um marco, eu sinto que Smiling Friends pode fazer algo parecido. Talvez não na mesma escala que Rick and Morty, mas definitivamente algo dentro da internet, tratando cada personagem como um arquétipo de qualquer pessoa, e a partir disso tornando essas pessoas não só mais personagens de uma série da Adult Swim, e sim algo que transcenda o show, algo que transcenda os próprios Smiling Friends. No fundo eu gostei muito da série. Meu maior medo, como eu acabei de falar, acaba sendo no que ela pode vir a se tornar e não necessariamente com o que ela é atualmente. E eu já vi muitas séries boas caindo justamente nessa caricatura de seus próprios personagens. Séries que ainda são muito boas no aspecto geral, mas que poderiam ter sido bem superiores se tivessem tido um direcionamento um pouco melhor.
Mas é isso, como sempre, essa é só a minha opinião. E eu queria saber o que vocês acham no geral. Eu ando vendo bastante Samurai Jack e eu também gostaria de saber se vocês pilhariam um vídeo sobre ele no futuro. Quem sabe, né? Bora fazer o seguinte, vamos tentar bater 30 mil likes nesse vídeo? Sempre que eu peço alguma meta, vocês conseguem bater com uma certa facilidade, então eu acho que 30 mil não seria uma coisa tão difícil assim pra vocês. Então é isso, tenta deixar o like, compartilha pra alguém que gosta de Smiling Friends ou gosta de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, eu sou Tropia, e tchau, tchau. Seus desenhos tão raros, eu pedia, mas você negava. Me falava que eu não tinha